Olá, boa tarde. Semana começando, hein? Só segunda-feira, 2 de março, já começamos o primeiro mês do primeiro trimestre do ano. Quem sabe aí no final deste mês a gente já consiga aí, nós consigamos previsionar o que vai acontecer com a economia brasileira, se os números, afinal de contas, a cada trimestre tem uma medição aí, quem sabe a gente já não consiga falar sobre um ano mais promissor, um ano mais próspero, tanto na economia quanto na indústria, em todos os setores aí, para o Brasil caminhar de forma mais saudável na economia e desafogar aí o número de desempregos que a gente tem no Brasil. Falar em desempregos, hoje a gente vai falar de um tema que, quem sabe, seja até um alavancador aí que coloque aí o mercado de trabalho aí para agitar um pouquinho e trazer novos profissionais. Bom, hoje segunda-feira, 2 de março, esse é o Direto da Redação, você nos acompanha pelo canal 3 da NET em São Caetano, Facebook e Instagram também, para todos os gostos, para todas as plataformas, convencional e digital. Nossas convidadas de hoje, doutora Maria Cristina Aikenscheidt, ai que lindo, Gonçalves, nome difícil, e doutora Cristiane Vieira, para nós falarmos sobre LGPD. Não é nada desse negócio de gênero, não. É Lei Geral de Proteção de Dados. Olá, meninas. Obrigado pela visita. Olá, boa tarde. Nós agradecemos aqui a oportunidade de estar falando sobre um tema tão relevante. Relevante e que agora é o assunto, né? É o assunto. É o assunto. Proteção de dados. Vazou no Facebook, a doutora me falou que há uns meses vazou na Samsung. Então, assim, sim, é o assunto. Está na crista da onda. Por quê? Agora? Na verdade, ela já não é agora, né? Ela já vem pelo Marco Civil da Internet, já vem no Código de Defesa do Consumidor, é protegido também, os dados pessoais também, de certa forma, são protegidos até pela Constituição. Então, é um processo longo que agora, em decorrência das relações comerciais com a Europa, Estados Unidos, com todos os países global, houve a necessidade de se adequar à legislação. Então, seguindo a legislação europeia, foi implantada aqui no Brasil também, foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa realmente a proteger os dados pessoais do indivíduo. Tupiquinizamos a lei? Não. Não. Não tem nenhum aspecto tupiniquim? A lei? Não? A gente usou como base, né, a GDPR, que é a Legislação Europeia de Proteção de Dados. Então, com base na GDPR, né, pegando os princípios básicos delas, nós fizemos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Muito igual ou semelhante? Porque, semelhante. Igual seriam todos os termos iguais. E semelhante, alguma coisa é parecida, né? Sim, ela é baseada na lei europeia. Utilizou como base, mas até porque o que muda é assim, na Europa eles já têm uma autoridade de proteção de dados que criou especificidades, regras, conforme a particularidade que tem na Europa, e no Brasil, como ainda nós não temos a nossa lei, a nossa autoridade nacional de proteção de dados, a gente ainda não tem essas regras claras. Como exemplo que a gente estava conversando até no intervalo, a lei se aplica a pessoas físicas e jurídicas do setor privado e público de qualquer segmento ou porte e precisa para ela um encarregado de proteção de dados. E ela não distingue se uma pessoa física, por exemplo, que trata dados, precisa desse encarregado, até porque a gente sabe que ela não teria condições de ter mais ninguém ali cuidando daquela informação com ela. Então, a autoridade vem criar essas regras, esses padrões, né, para que seja aplicada corretamente aqui no Brasil. Quem ganha? O consumidor, a pessoa física, o cidadão, porque ele passa a ter seus dados protegidos. Que até hoje não eram. Na forma da lei, não era. Existia o termo na Constituição Federal que preserva os dados pessoais. O Código do Consumidor também que protege. Mas não era lei. Não era lei. E a lei, ela cria agora, né, o controlador de dados, que é a pessoa que vai ficar responsável por toda a guarda dos dados pessoais da empresa. Então, você pega, por exemplo, hospital também. Você tem a guarda de dados e, por exemplo, a legislação prevê que eu possa, enquanto cidadão, pedir a exclusão dos meus dados. Por outro lado, o hospital tem o dever de guardar o prontuário médico por 25 anos. Então, esse dever se sobrepõe aqui a legislação. Então, eu posso até pedir a exclusão, mas daí o hospital, através do controlador, vai me informar que ele não pode excluir esse dado por conta da legislação que é superior a essa questão. De retenção. É específica, porque assim, eu preciso ter, por exemplo, eu vou
no edifício. Eu chego no edifício, pedem meu RG e pedem para tirar a foto. Existe uma finalidade específica, que é segurança. Perfeito. Então ele pode pedir, eu não posso me recusar, porque senão não vai entrar. Perfeito. Por outro lado, ele também é responsável por esse dado coletado. Pela guarda desse dado. Da sua imagem, do seu nome, do RG, Sim. caso seja anotado. Sim. A empresa que Sim. está fazendo ali o serviço de administração, ela que vai ser responsável. Sim, E se isso exatamente. for de qualquer forma utilizado indevidamente, eles serão diretamente responsabilizados. Tanto pela agência que está para ser criada, né, como também civil e criminalmente, porque daí a pessoa também pode entrar no judiciário pleiteando os danos. Eu vou lá, dar uma cutucadinha. Sempre, né? Eu não posso deixar até uma cutucadinha vocês incompetentes. 10 anos estudando e vocês não têm uma autoridade. Eu só chamo de incompetência. Só posso chamar de incompetência. Não é possível que em 10 anos de estudo vocês não pensaram que teria que existir uma agência reguladora que tomaria conta disso tudo, como existe a ANEEL, Isso. a Anatel, a ANS. Pela legislação é previsto também essa agência reguladora, em que vai ser formada por 23 profissionais, 5 deles são escolhidos diretamente pelo presidente da República, e depois, daqui 2 anos, ela se transforma em autarquia. Mas isso não foi feito ainda. É muita Estão escolhendo os incompetência. nomes ainda. Na minha opinião, é muita incompetência, gente. Como é que você passa 10 anos estudando um assunto e você não pensa que você vai precisar de 2 anos para que uma associação se torne uma autarquia e vire uma regulamentadora? Sim. Ou eu sou muito crítico, ou é incompetência mesmo? É falta de vontade política, né? Na verdade, existem todos os profissionais, todos estão muito engajados. Existe a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, que é formada por advogados, técnicos de informática. E, na verdade, ela agora, em dia 14 a 16, vai fazer o primeiro Congresso Nacional dos Profissionais de Proteção de março Dados. agora? De março. Aonde As vai ser? inscrições estão abertas. Aqui em São Paulo, o primeiro dia é na Câmara e o segundo dia eu não me recordo. Mas se você entrar no site, você encontra. O valor do Congresso também não é um valor também assim, expressivo, é acessível às pessoas. E vão estar lá presentes grandes nomes ligados a esse tema, sejam aqui do Brasil, sejam da Europa. A gente fala muito em Europa. Estados Unidos está muito... Estados Unidos e Europa estão muito além ou o Brasil está muito aquém? O Brasil acho que está atrasado. Exato. Os Estados Unidos, ele não tem uma lei específica. O Canadá criou uma lei, porque lá eles tratam de forma diferente, né? São leis estaduais. Então, o Canadá criou uma lei específica para a proteção de dados e os outros países os outros estados devem se movimentar nesse sentido. Mas lá eles têm uma cultura já de privacidade muito rígida, o que nós não temos no Brasil, que é a grande questão dessa lei. Eu acho que, independente dela estar vigente ou não, a gente vai trabalhar de uma forma bem incisiva na mudança de cultura, né? O cidadão precisa entender o valor do dado dele, que ele é proprietário daquela informação, que ele precisa da informação de como aqueles dados vão ser utilizados, tratados, para qual finalidade. Como chegou em determinado lugar. Exatamente. Então é uma mudança grande de cultura no Brasil, porque a gente, até um tempo atrás, gritava o CPF na farmácia, no mercado, desconto, né? Até por conta de desconto. É verdade. E hoje não vai poder, por exemplo, você vai no Cinemark, qualquer rede de cinema, e você tem aquelas pessoas que ficam com um folhetinho anotando o dado das crianças. Não vai mais poder também fazer isso, porque, na verdade, para preencher esses dados, vai precisar do consentimento específico do pai ou da mãe. E também não pode mais comercializar, vai ter que explicar por que está colhendo aquele dado. Qual a finalidade específica daquele dado? Comercializar, a gente já entra na questão da previdência privada, vender os dados para bancos buscar os aposentados que estão ingressando agora com a aposentadoria e quer o consignado, quer fazer aquele empréstimo. Não pode mais acontecer. Acabou. Com a vigência da lei a partir de agosto, não pode mais acontecer. Já não poderia, né? Não poderia, já era irregular. Mas, de qualquer forma, agora existe a possibilidade da multa, né? Que é de 2% até 50 milhões do faturamento da empresa. Então, o banco que comprou indevidamente, ele responde. Os dois, também. Quem vendeu e quem comprou. Sim. E, inclusive, o Ministério Público já atua sobre essa questão e já investiga algumas empresas, grandes empresas,
sobre a venda indevida de dados. O irregular não ilegal é o imoral não ilegal? Sim. É isso aí? Sim, no momento, né? Mas realmente a partir da vigência da lei isso vai mudar. Aí o imoral passa a ser ilegal. Ilegal. Aí vai ser penalizado, a é penalidade mais alta. específica, é clara, entendeu? É incisiva. E aí eu acho que a Importante gente tem mais também resultado. ressaltar que essa legislação ela se aplica ao pequeno, ao médio e ao grande empresário. É isso, assim, não tem distinção. Não tem tem empresa, distinção. tem dados, Sim. eles Às serão... vezes a pessoa fala assim, mas eu não uso dado pessoal de ninguém, você usa, porque você emprega. A partir do momento que você emprega, você dá com os dados dos seus funcionários. Então você tem que ter um tipo de um roteiro de como você está guardando esses dados. Mesmo porque se a agência vier fiscalizar, você tem que mostrar como que você faz a guarda desses dados pessoais. É ANPPD, é isso? Agência Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Isso, exatamente. Isso, exatamente. É esse o nome da agência. Isso. Esse é o da agência que vai existir, vai que ainda não existir. existe. Não, essa daí, ela já existe e ela cuida dos profissionais de privacidade de dados. dados. A autoridade é outra, a autoridade- ANPD. a São semelhantes. Inclusive, até um questionamento que o pessoal fala, né? Por que os nomes estão próximos? É assim, porque verdade. causa uma certa confusão. Mas a ANPD já é uma autoridade nacional de proteção de dados. Perfeito. Aí É a ela vai agência. ser a autoridade Agência reguladora. fiscalizadora. Ela que vai regular como o ANEL, Isso. como a ANS, Sim. como Exato. essa é Ela a que vai. responsável. Sim. E a ANPPD É a Associação é a Associação dos Nacional Profissionais. dos Profissionais de Proteção de Dados, que é esse que eu te falei, que na verdade ele é formado por advogados, técnicos de informática e visa daí palestras, ela é nacional, né, e você tem profissionais em cada um dos estados, representantes em cada um dos estados, e que vai ser realizado agora o congresso em março, no dia 13 e 14 de março. E por que ela foi criada? Porque essa... Peraí, você vai me falar depois do intervalo, porque a produção já me chamou a atenção aqui. Segura aí, rapidinho. A gente vai para um breve break comercial e as doutoras já voltam para explicar um pouquinho mais. LGPD. A gente já volta. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp pra você.
Estamos de volta com o Direto da Redação. O papo é bom, o papo é quente, ó, dá para passar a tarde inteira aqui falando, o tema é longo, é abrangente. Doutora, continua, terminamos o primeiro bloco, por quê? Então, a Associação Nacional de Proteção aos Profissionais de Privacidade de Dados, né, ela foi criada para qualificar esses profissionais devido a esse surgimento dessa nova função, né, que pede a lei, esse encarregado de proteção de dados. Então, essa associação, ela quer qualificar, padronizar e proteger esse profissional que assume com essa função responsabilidades grandes, civis e criminais nessa atuação, né, com esses dados pessoais. Falávamos aqui nos bastidores, o pessoal do Instagram acabou acompanhando, porque o Instagram fica ligado direto, o pessoal do virtual é 100% ali, a gente tem o break comercial, então você acaba perdendo, mas a gente não vai deixar você sem informação, não. Falava aqui que é uma área que está surgindo agora, não está surgindo agora, já existe há alguns anos, mas não tem profissionais qualificados. Então vai demandar profissional qualificado, esse profissional vai ter que estudar. Se por um lado vai aumentar a demanda pela procura desses profissionais, vai fomentar o emprego, por outro lado o salário não vai ser um salário irrisório. Certo. Né? É o que a gente espera, né? Os pequenos, como é que vão sobreviver? Com uma empresa enxuta, com 4 ou 5 funcionários, no caso do MEI, o microempreendedor individual, que de repente o salário do profissional é o que ele paga para os 4 profissionais dele. Atualmente a legislação não faz distinção entre o pequeno, o médio e o grande. Mas nós acreditamos que a agência venha regulamentar isso e como na Europa o pequeno empresário ele não tem necessidade desse profissional, aqui no Brasil também talvez não tenha a necessidade desse profissional nas pequenas empresas. Seja dispensado. Período. A doutora falou, hospitais 25 anos. E isso vai... Escola 35 também, por exemplo, se eu tenho, eles são obrigados a guardar também o histórico escolar, né? Os dados pessoais também do aluno. Então, eu posso até pedir, porque o indivíduo ele pode daí chegar na empresa e pedir a exclusão dos dados, mas a escola, assim como na questão do hospital, pode chegar e falar, não, eu não posso excluir seus dados por conta deste motivo. Explica qual é o motivo. Caso contrário... Ele pode ingressar com uma ação na justiça pedindo a exclusão dos dados. Sim, sim. E aí, consequentemente, ele vai ser ou acatado. não precisaria nem, na verdade, ir direto para a justiça. Você pode primeiro ir para a agência, né? Você tenta com estabelecimento, não conseguiu o estabelecimento, você leva o caso para a agência. E tenta conciliar via agência, antes de uma ação judicial. Sim, sim. Vai variar de acordo... Hospital, escola, você falou que todos vão responder, pequeno, mas vai variar o tempo de guarda dos dados? De acordo com o segmento? De acordo com o segmento. De acordo com o segmento. Que ainda também não está estipulado. Não, tem legislação específica. Já existe, cada um tem o seu... E essa legislação específica, ela se sobrepõe, então, por exemplo, na guarda dos documentos do hospital, ela se sobrepõe, porque na legislação, na Lei Geral de Proteção de Dados, não fala que a guarda vai ser por determinado tempo. Na verdade, ela fala que é até terminar a necessidade daquele dado. Sim. A lei traz alguns requisitos para você capturar dados, que é uma obrigação legal, que é o caso. Quem tem que cumprir a obrigação legal não vai poder excluir até o prazo, até findar o prazo da obrigação, entendeu? Então, ela traz, por exemplo, proteção ao crédito. Para algumas situações, é possível você coletar dados, sendo que se você não se enquadrar em nenhuma delas, é obrigatório o consentimento tácito, expresso do cidadão. Mas se você se enquadrar em alguma outra dessas questões, seja uma obrigação legal, proteção ao crédito, pesquisa por órgãos públicos, aí o dado ele pode ser coletado. Muito a se discutir ainda, hein? Bastante, o assunto é muito amplo. Nesses 10 anos de estudo, de discussão, pessoas ligadas ao meio foram chamadas para discutir o tema? Sim, sim. Então, quer dizer que o governo está meio que agora trazendo quem realmente tem interesse de discutir o tema. Não seria o governo, né? Na verdade, assim, a legislação foi aprovada, seria para começar a vigência agora em agosto. O que nós não temos, na verdade, é essa agência reguladora. É isso que nós não temos ainda no momento. Então, existe a possibilidade, existem algumas pessoas querendo a prorrogação da lei. Mas só que não adianta nada. Se você, em 2 anos, não fez, mais 2 anos, você só perde a credibilidade internacional. Mas não seria... E atrapalha as relações econômicas. Mas não seria o tempo suficiente para que essa associação se torne uma autarquia de credibilidade?
Não, porque na verdade ela ainda não existe. A associação, na verdade, que nós estamos falando que não existe ainda, é essa que vai ser... Está em vias de Isso. passar a vigorar a partir de agosto. Que seriam os funcionários indicados pelo presidente. E ela, na verdade, a legislação passa a vigorar a partir de agosto. Essa agência já teria que existir para regulamentar alguns pontos que ainda precisam ser sanados. O que são dados pessoais? O que são dados que se enquadram na LGPD? Então, dados pessoais são aqueles que, por si só, te identificam e neles entra o nome completo, né? RG, CPF, são dados pessoais. São aqueles dados identificáveis, traz a lei essa figura, que são os dados que, em conjunto, te identificam, por exemplo, o seu endereço e mais alguma outra informação. Ela traz também a figura dos dados sensíveis, que são aqueles que podem causar qualquer tipo de discriminação. São dados ligados à sua opção sexual, gênero, religião, opção política. Isso daí, eles trazem um tratamento bem burocrático, né? Uma finalidade bem específica para você solicitar. Antigamente a gente preenchia ficha que vinha tudo, né? Verdade. Hoje não, mas para que você quer saber qual que é a minha opção, né? Se aquilo não tiver uma finalidade ligada ao objetivo, o objeto daquela empresa, ela não pode capturar aquela informação. E, além disso, ela traz a figura também dos dados anonimizados, né? Que são os dados, e isso já é uma forma do tratamento dos dados, que você esconde uma parte dos números. Por exemplo, a empresa coleta seu CPF e apaga uma parte dos números. Só deixa o primeiro, o meu, no caso. Não tem como te identificar. Então, a lei traz essas diretrizes para tratamento de dados pessoais. Ou seja, de uma forma ou de outra vai preservar a identidade pessoal daquela pessoa. Vai Sim. preservar. Sem que exponha. Lógico, os dados vão estar guardadinhos, todos completos, mas se tiver que apresentar parte, é só parte. Os 3 primeiros dígitos, 2 primeiros dígitos, nada mais do que isso. Salientando que os dados que já foram recolhidos anteriormente à vigência da lei também vão ser objeto de guarda, vão ser objeto de consentimento também. Ou seja, eles passam a ser enquadrados pela LGPD. Sim, ainda que tenham sido coletados há 10 anos, 20 anos antes. Eu posso, enquanto pessoa, antes do vigor da lei. Não, posterior também, e as empresas também não vão assim, poder... Mas esses coletados 10 anos, 20 anos antes do vigor da lei, também vão se enquadrar na lei? Sim, sim. E as empresas vão ter que daí entrar em contato com o consumidor para buscar esse consentimento expresso. Ou seja, a escola que tem há 25 anos, no caso o meu dado, a universidade que eu fiz, tem meus dados lá ainda, ela vai ter que entrar em contato comigo para manter os meus... Sim, pela lei teria que sim, teria que Ou entrar. ela vai passar a excluir. O que acontecia é que muitas empresas, chegava o prazo da obrigação legal, elas não excluíam. A gente é muito conservador na guarda de informações. Agora você não tem mais motivo para excluir. Você cumpriu a obrigação legal, você tem que excluir aqueles dados. Você é obrigado a excluir. Obrigado a excluir aqueles dados. E entra também, é interessante, muitas outras coisas. Por exemplo, geolocalização é um dado pessoal. E os aplicativos, a maioria deles pegam essa informação. Preferência, opção de compra, é um dado pessoal. Sim. Então, é bastante abrangente assim, e a gente não tem noção de quantas informações nossas são sigilosas, A devem geolocalização ser é um protegidas. problema. Exato. Você liga o celular, você acordou, você ligou o celular, quem está conectado próximo de você, que tem contato, você sabe onde você está. Porque vai buscar... Então, assim, isso é um problema. Sabe aonde você foi, quando você foi, que horas você foi, para onde você vai, né? Sim. Isso é um grande problema. Como é que vai funcionar, no caso, os aplicativos de corridas de veículos como Uber, 99? Como é que eles vão funcionar? Hoje eles já têm uma política de privacidade, um termo de aceite, que fala como que eles vão utilizar aquelas informações. Com a lei, isso vai ter que ser muito mais conciso, né, objetivo e claro para o cidadão. Olha, eu vou capturar, você concorda que eles vão ser compartilhados dessa forma, que eu vou utilizar desse jeito, entendeu? De forma bastante clara. Sem o juridiquês. Não pode ser aquelas letrinhas que a gente vê hoje, que você pergunta, ninguém lê, né? Todo mundo aceita sem ler. E aquela caixinha, né, no fim também do aplicativo, que você coloca aceito, pronto. Isso, não, exatamente. isso não existe mais, tem que ser também... Tem que ser de forma muito objetiva. Para eu ter conhecimento, o conhecimento real de como as minhas informações vão ser utilizadas por aquele aplicativo. Uma dica de ouro, para ninguém ter o problema dos dados vazados, para ninguém ter os dados utilizados de forma inadequada. Qual seria a dica? Muita responsabilidade ao fornecer seus dados pessoais. E também na questão dos aplicativos,
tomar muito cuidado. Você normalmente pega um aplicativo de diversão, você vai lá e coloca aceito, sem saber quais são as consequências dos dados que você está passando, o que a empresa vai fazer. E às vezes está lá, mesmo no Facebook, tem no Facebook a informação. Tem. É que ninguém lê. É verdade. É verdade. É verdade. E nos aplicativos a mesma coisa, aquela questão daquele aplicativo de envelhecimento facial. Também, ali tinha informação, mas todo mundo achou legal a brincadeira e ninguém leu. Mas eles foram investigados, inclusive, sobre essa questão, mesmo? Sobre o uso indevido das informações. Na dúvida? Questiona e não conceda os dados. Simples assim. Na dúvida, não ceda os dados. É simples. A doutora Cristiane, ela faz uma apresentação em que ela dá um exemplo de uma farmácia. Você vai até a farmácia e pedem o CPF da pessoa. E as pessoas vão dando. E ao voz término, alta, em alto e bom tom. Vão falando. E ao término, a pessoa pergunta, o entrevistador pergunta, mas você não achou estranho você está dando o número do seu CPF para uma compra de uma medicação na farmácia? Achei, mas eu pensei que eu ia participar de uma promoção, eu achei que eu ia ter um desconto. E não é por aí, né? E na verdade nós sabemos que esses dados que são utilizados, que são coletados na farmácia, muitas vezes, passam para o seu seguro de saúde. Então, de repente, você tem um aumento e não sabe por quê. Mas é por conta que eles têm a informação, através dos dados coletados na farmácia, que medicação que você está tomando, com que frequência. Cuidado então, que a promoção pode sair cara. Sim, com certeza. Por isso que a lei é importante. Ela vem, de certa forma, proteger esse tipo de compartilhamento indevido de informações sem o meu conhecimento. Perfeito. Meninas, acabou. Acabou? Acabou. Tá rápido. Obrigado pela visita, pelos esclarecimentos. Se alguém precisar de ajuda, procura quem, aonde sobre isso? Pode entrar em contato, o telefone consta é 996930844, doutora Cristiane. 998479623. Qualquer dúvida, só dá uma ligadinha aí nessas dúvidas. E também procurar também a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados. Faço um convite aqui em nome deles também para que as pessoas participem desse congresso, que vão ter grandes nomes, tanto aqui do Brasil como referências na Europa. E a gente tem uma página também no Instagram que a gente coloca bastante conteúdo informativo com destaque para a Lei de Proteção de Dados. É @mccvlegal. Instagram, telefone, contatos dados, qualquer dúvida, não cedam seus dados, hein? São importantes e só dizem respeito a você. De repente, aquela promoção, aquele desconto vai custar caro. Meninas, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada, gente, pela oportunidade. E a você que acompanhou direto da redação, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Boa semana. Hoje é só segunda-feira, hein? Semana cheia. Cuidado, juízo. Até o próximo programa. Tchau. Thank you.